durante esse período aí da quarentena e já avisar vocês que nos próximos dias deve sair o calendário de provas aí do segundo bimestre. Estou só aguardando uma reunião hoje que eu vou ter no final da manhã com o meu diretor para a gente poder ultimar esse calendário aí, tá bom? Bom, pessoal, nossa matéria de hoje, começando, a gente vai falar sobre as duas últimas modalidades de intervenção de terceiro, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e também do amicus curiae. E na sequência, na aula de hoje ainda, a gente vai falar um pouquinho a respeito da organização judiciária. A gente já falou dela em aulas passadas, na verdade, aí eu só vou hoje passar o organograma completo dela, porque quando a gente estudou competência, a gente viu só ela parcial. Hoje a gente consegue ver ela completa como um todo, ok? Bom, pessoal, dando, então, efetivamente, início ao tema de hoje, a gente tem aí a quarta intervenção de terceiro, que é o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Para a gente entender essa figura jurídica, é importante ter em mente duas coisas. Um é o patrimônio da pessoa física e o outro é o patrimônio da pessoa jurídica. Então, existe uma divisão, até coloquei aqui um muro para mostrar para vocês a divisão que existe entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física. Vocês estudam direito empresarial, né? E o direito empresarial ele surge exatamente com essa missão, a missão de fazer a distinção entre patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica. Então, trouxe aqui uma informação para vocês, né, do nosso autor. Há muito tempo, a regra da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas vem admitindo restrições, sobretudo nos casos em que elas são utilizadas como instrumento para a prática de fraudes e abuso de direito em detrimento de credores. Então, o que acontece? Quando a pessoa abre uma empresa, a principal função de uma empresa é exatamente fazer essa blindagem patrimonial. É claro que as pessoas não têm, talvez no primeiro momento, essa preocupação na blindagem patrimonial, né, porque a gente parte do pressuposto, né, o princípio da boa-fé, que todo mundo vai fazer a coisa de forma lícita, de forma legal, recolhendo os impostos, pagando credores. Contudo, às vezes não é assim. Às vezes você encontra pessoas, né, que se utilizam de artifícios e para isso, muitas vezes até de advogados, para poder praticar determinados atos jurídicos que protejam o patrimônio, né? Já relatei em aulas passadas uma situação que eu acompanhei de uma pessoa que ela estava, a empresa estava em estado de falência. Então, para preservar o patrimônio dela, se divorciou da esposa, apenas ficticiamente, divorciou só no papel. Para quê? Para a hora que, dentro de uma falência, buscasse o patrimônio dela, não encontrasse tudo, encontrasse apenas metade, e metade ficaria com a esposa. É claro que eles continuaram morando junto, tudo vida normal, mas era uma forma de lesar credores. Então, isso é um movimento que não é de agora, vem desde 1960 para cá, cresceu bastante essa perspectiva, e finalmente o Código de Processo Civil abraçou essa causa. Então, resumindo, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ele tem exatamente a função de tirar um muro entre os patrimônios, né? Desaparecer com um muro para que o patrimônio do sócio também responda pelas dívidas da empresa. E a gente vai ver também que, dependendo do problema, até o patrimônio da empresa vai responder pela dívida do seu sócio. Mas vamos ver como é que isso aí começou, como é que isso aí aconteceu. Ô, Então, professor, foi tem como você repetir essa última frase que você disse? Que ele tira o muro? isso, o incidente de desconsideração, ele permite que o patrimônio da empresa pague as dívidas do sócio
e, ao contrário, o patrimônio do sócio pague as dívidas da empresa. Essa é a função da desconsideração. É misturar, digamos assim, os patrimônios para que credores não fiquem no prejuízo. Ok? Uhum. Avançando, então. Essa questão da proteção patrimonial não é de agora. Já em 66, com o Código Tributário Nacional, já existe lá o artigo 135, que fala assim, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, inciso terceiro, diretores, gerentes, representantes de pessoa jurídica e direito privado. Então, o que acontece? Para fins tributários, já em 66, se por acaso os gestores da empresa cometessem alguma irregularidade tributária, já havia previsão que sairia da busca do patrimônio da empresa para, quando fala aqui, ó, pessoalmente responsável, significa que o patrimônio da pessoa física é que vai responder pelas dívidas tributárias. Então, já havia essa previsão no Código Tributário. Quando vem, em 90, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem e traz a expressão exatamente desconsideração. Ele coloca lá, ó, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos do contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, o CDC também trouxe em 90 essa perspectiva, já mostrando para a sociedade, né, o legislador mostrando para a sociedade que aquela, vamos dizer assim, é, não é mais intocável os patrimônios da empresa e os da pessoa física. Eles agora, a pessoa não consegue mais se esconder atrás da pessoa jurídica para não pagar as suas contas, ou vice-versa. Então, se a pessoa tem muito patrimônio e tira esse patrimônio da pessoa jurídica para não pagar credores, se for um consumidor, ele poderia, né, já em 90, ele poderia buscar essa proteção. E aí, em 2002, vejam que vem crescendo a coisa. Primeiro era só tributário, depois era tributário e relação de consumo, e aí vem para todas as relações civis, quando o Código Civil, em 2002, coloca lá, em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica direta ou indiretamente pelo abuso. Essa redação, na verdade, ela é de 2019, ela sofreu uma pequena alteração, mas já desde 2002 era possível, então, dentro das relações civis também, a desconsideração da personalidade jurídica. Só que havia um problema, isso não está nos slides, que era o seguinte, antes dessa inserção no Código de Processo Civil, que nós vamos ver daqui a pouquinho, antes da inserção dentro do Código de Processo Civil, não havia regramento. Então, como que era feito a desconsideração? A pessoa provava no processo que havia algo errado acontecendo, provava no processo que havia desvio patrimonial, desvio da finalidade do patrimônio, e aí o juiz determinava, então, a desconsideração da desconsideração da personalidade jurídica. Só que não havia lá uma perspectiva de contraditório. Então, acho que é importante anotar, o novo Código de Processo Civil, ele disciplina o contraditório
do incidente de desconsideração. Acho que essa é a parte mais importante a se registrar nesse momento, que o Código de Processo Civil veio garantir o contraditório. Então, antes, a parte pedia para o juiz a desconsideração, o juiz desconsiderava, tirava o patrimônio da pessoa física, entregava para pagar a dívida da jurídica, e não havia uma disciplina processual. Hoje não, hoje está organizado dentro do processo de forma bastante adequada. Pois bem, agora, como é que funciona essa desconsideração, né? Quando pedir? Aqui tem uma coisa importante. As regras de quando pedir o incidente, ela não pertence ao direito processual civil, ela pertence ao direito material. Então, quando que eu posso pedir? Quando houver uma violação ao CTN, né, o Código Tributário, quando houver uma violação ao Código Civil, quando houver uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante analisar, é o primeiro instituto que a gente estuda esse semestre que tem essa peculiaridade. Então, ele existe no processo civil, mas no processo civil só tem como fazer a desconsideração. Então, o como fazer a desconsideração está lá no 133 ao 137 do Código de Processo Civil. Agora, quando pedir, quais são as hipóteses em que eu posso pedir o incidente, essa regra você vai encontrar no direito material, seja no Código Civil, em outra legislação que não dentro do Código de Processo. É uma questão interessante. A gente está muito acostumado aí com a autonomia dos ramos do direito, quase que uma vida isolada dos demais ramos. A gente já falou que isso não é mais possível, que a gente tem que trabalhar todos os ramos juntos, mas aqui a desconsideração, ela vem exatamente marcar esse aspecto, que você precisa ter a regra do direito material. O que é o direito material para quem não aprendeu ainda? Direito material é o direito penal, direito empresarial, direito civil, e eu tenho o direito processual, que são os processos, né? Processo do trabalho, processo civil, processo penal. Então, tudo que não for processual, para ficar fácil de você lembrar na hora de estudar aí, é direito material. Então, lá dentro do direito material, é que a gente vai saber quando que eu vou poder usar esse tipo de intervenção de terceiros, ok? Por que é uma intervenção de terceiro? Porque eu vou trazer para dentro do processo, né, o sócio, para que o sócio responda pela dívida da empresa. Perfeito? Bom, preciso ficar lembrando vocês, se tiver alguma dúvida é só perguntar, né, pessoal? Vocês ficam aí caladinhos, mas qualquer dúvida, por favor, façam as intervenções. Continuando, então. Professor, Oi. eu ainda não entendi muito bem, assim, quando que você vai poder pedir ele? Vai o quê? Eu não entendi muito bem a parte que você estava explicando como que você vai pedir ele. Como que vai pedir? Lix falou, quando pedir, compete ao direito material estabelecer quais são as exigências e tudo mais. Eu entendi muito bem essa parte. Tem como você explicar de novo? Tem, claro que tem. Vejam só. Quando você tem uma empresa, a empresa ela vai comprar, vai vender, ela vai fazer ali as relações normais. Então, nesse comprar e nesse vender, vai aparecer a figura das pessoas que querem receber dívidas, pessoas que querem receber pelos serviços prestados, por exemplo. Então, vamos imaginar aí uma situação bastante comum, tá? Vamos pegar aqui uma até que em época de pandemia a gente está vendo bastante, que é lá o Código de Defesa do Consumidor. Então, imaginemos aí que as pessoas compraram esses pacotes de viagens. Então, existem pacotes de viagem que são bastante caros. Então, tem aí um safari na Austrália que ele custava, minha filha foi para lá faz 3 anos, naquela época, ele custava acho que R$ 25 mil o safari.
Não era caça, era apenas, ficava 30 dias lá andando, mas R$ 25.000. Então, R$ 25.000 é um bom valor. Então, imagine aí um grupo de 10 amigos que resolvem comprar um pacote como esse. Esse pacote custaria em torno de R$ 250.000, vamos dizer. E compraram o pacote e não conseguiram usufruir nesse momento aí, né? Ou melhor, vamos até esquecer a pandemia. Compraram o pacote e na época, na hora de viajar, não tinha mais a empresa simplesmente fechou as portas. A gente viu agora, no final do ano, todo final de ano tem muito isso também, empresas de formatura. As pessoas compram as formaturas e na hora de realizar as festas não acontecem. Então, quando a empresa de formatura e quando a agência de turismo, né, não consegue arcar com os compromissos assumidos, o que vai acontecer? Esse dinheiro tem que ser devolvido. Aí, quando você vai buscar a empresa de turismo, ela não tem patrimônio. Só que aí ela está quebrada, mas você vê o sócio andando de carro zero, o sócio da empresa morando em condomínio de luxo, e você lá com o seu prejuízo. Né? Formatura é a mesma coisa, você vai lá na sede da empresa, onde você fechou o seu contrato de formatura, chega lá, não tem nada, né? Nem funcionário recebeu o seu salário. Mas você vê o dono lá da empresa participando de festas, comprando fazenda. Então, você vê que a empresa não tem dinheiro. Ora, se a empresa não tem dinheiro, mas o sócio tem dinheiro, então onde é que o sócio tirou esse dinheiro? Né? Via de regra, o sócio ele monta uma empresa para trabalhar, para poder ganhar dinheiro. Então, esse dinheiro que chegou para ele, que está pagando as viagens de luxo dele, o hotel dele, o carro dele, a casa dele, teoricamente, saíram do dinheiro da empresa. Por isso que aí a gente vai buscar a quebra, né? A gente vai sair da figura da empresa, né? Eu continuo processando lá a empresa de turismo, só que como a empresa de turismo não tem dinheiro para pagar, eu vou desconsiderar, eu ignoro a figura, né? A personalidade jurídica, eu ignoro a personalidade para poder entrar dentro da outra personalidade, que é a personalidade da pessoa física, para que o patrimônio da pessoa física possa pagar essa conta. Ficou mais claro agora? Sim ou não? Agora eu entendi, professor, obrigado. Tá? Então, é nesse sistema que chama desconsideração, porque ah, como que eu comprovo a vida de uma pessoa? Com base na certidão de nascimento. Como que eu comprovo a vida de uma pessoa jurídica? Com base nos estatutos dessa empresa, com base no registro dos documentos que dão vida a essa empresa. Então, a vida da pessoa física e a vida da pessoa jurídica são vidas separadas, são vidas distintas. Inclusive, pagam impostos separadamente. Se você lembrar um pouquinho, também no final do ano, comecinho desse ano, e agora por causa da pandemia a coisa acirrou mais ainda, as empresas de televisão, a Globo principalmente, ela estava encerrando contratos com seus artistas globais lá, mas contratavam ele como pessoa jurídica. Jornalista tinha muito isso, né? Aquele menino que saiu do jornal do meio-dia, eu acho que Evaristo Costa, eu acho, ele tinha um contrato como pessoa jurídica com a Rede Globo. Né? Por que ele contratava com a pessoa jurídica e não a pessoa física? Para evitar impostos. A pessoa jurídica paga menos imposto que a pessoa física. Não só isso, a pessoa jurídica, você não tem que pagar, a pessoa jurídica em si, para ela não paga encargos sociais, enquanto a pessoa física paga encargos sociais. Então, muitas vezes, as pessoas abrem a pessoa física, jurídica, exatamente para proteger, né, para economizar dinheiro, para não misturar o seu dinheiro da pessoa jurídica com o seu dinheiro da pessoa física. Isso,
50, 70, 100 anos atrás, era uma coisa muito básica. O que era da pessoa física era da física e o que era da jurídica era da jurídica. Ponto. Não tinha perigo de você perder. Se você montasse uma empresa e fosse mal nos negócios, se a empresa quebrasse, você ainda tinha chance de permanecer rico, digamos assim. Com a desconsideração, isso veio e acabou. Só que essa desconsideração, ela nasce principalmente com essa ideia do que a gente vai chamar de desconsideração comum. Né? Então, eu vou ter dois tipos de desconsideração, a inversa e a comum. Vamos começar pela comum, que é a básica. Então, eu tenho lá a pessoa física e a jurídica. Então, o que é desconsideração comum? É quando eu passo a ignorar o patrimônio. Não é que eu passo a ignorar, é quando eu uso todo o patrimônio da física para pagar as dívidas. Ainda restou dívida, eu vou buscar patrimônio do sócio. Então, essa é a ideia da desconsideração. Eu tiro, eu pago com o dinheiro que eu tenho da pessoa jurídica, eu vou pagando. Faltou dinheiro, busco o dinheiro do sócio. Essa é a desconsideração comum, quando ela foi criada, quando ela foi pensada inicialmente lá pelo CTN, quando ela foi pensada pelo Código de Defesa do Consumidor, ela tinha uma perspectiva que ela foi mudando, ela foi evoluindo. Ela evoluiu para a desconsideração inversa. Então, hoje a recíproca é verdadeira. Né? Se eu estou pagando dívidas do sócio, né? Estou pagando as dívidas dele. Faltou dinheiro, eu vou buscar dinheiro lá na pessoa jurídica, para que essa pessoa jurídica pague as dívidas do seu sócio. Então, como havia a blindagem patrimonial que separa, não é que havia a blindagem que separa uma da outra, né? Só que isso não permite que eu cometa exageros, que eu deixe de pagar credores. Eu acho isso uma perspectiva muito interessante, porque no Brasil sempre teve aquela modinha que era muito bom ser devedor, que os devedores não pagavam as suas dívidas. E é mais ou menos verdade, tá? Vocês vão ver isso na vida profissional de vocês, como advogados, quem for advogar, que é uma tristeza. Muitas vezes você sabe que a pessoa tem dinheiro, mas você não consegue rastrear, não consegue achar esse patrimônio. Então, a desconsideração veio para acabar com isso. Se a pessoa tem empresa, né, mas tem lá sua casa de praia, eu posso buscar a casa de praia para pagar a dívida da empresa. E a recíproca também é verdadeira. Se a empresa está devendo e eu não consigo buscar pagamento das dívidas da empresa, eu busco lá o patrimônio. Para quem não entendeu ainda, seria basicamente o seguinte: o SBT quebrou, o SBT foi à falência. Eu posso buscar os bens do grupo Silvio Santos para pagar o SBT, ou melhor, do grupo não, da pessoa do Silvio Santos para pagar as suas dívidas. Ok? Então, a ideia é que o credor não tenha prejuízo. Ok? Bom, como que isso aí funciona dentro do processo civil? Dentro do processo civil, quem pode pedir essa desconsideração é tanto o autor quanto o réu ou mesmo o Ministério Público. Em outras palavras, aqueles que estão ali envolvidos, aqueles que têm interesse processual, eles podem buscar, então, essa desconsideração, né, evitando que haja prejuízo para alguém. A ideia do incidente exatamente é esse, é evitar que as pessoas, evitar que os credores tenham prejuízos. Só que a gente está trabalhando desde o começo com uma palavra, né? Incidente processual. Né? O que é um incidente? Incidente, pessoal, como o próprio nome fala, é algo que vai incidir. Como assim? A gente tem lá, né, o começo de um processo, já falei dezenas de vezes, que ele começa por meio de uma petição inicial e vai se desenvolvendo até que finalmente um dia resolva lá, o juiz venha a dar uma sentença. Acontece que, apresentando a petição inicial, a gente tem lá, por exemplo, a contestação, a gente vai ter lá uma audiência, a gente tem a oitiva de uma testemunha, e a gente observa
gente vai observando que não vai ter como, né, o réu, vamos trabalhar com a ideia do réu, o réu não vai ter como pagar a sua dívida, né? A empresa, vamos dizer assim, até fica melhor, a empresa não vai ter como pagar a sua dívida, a empresa ré vai ficar devendo ao final do processo. É aquela frase que a gente sempre usa, né? Vai ganhar, mas não vai levar. O autor vai obter uma condenação, só que não vai ter patrimônio para buscar esse patrimônio. Então, é possível incidente no meio do processo, por isso a palavra incidente, porque ela vai incidir, vai acontecer sobre, é igual a luz não incide sobre nós, o sol não incide sobre nós, então é isso aqui, ó, por que que é incidente? Porque ocorre no meio, ocorre durante um processo. Todas as vezes que vocês ouvirem a expressão incidente processual, é o que incidiu, é o que aconteceu no meio do processo. Perfeito? Então, o que é um incidente de desconsideração de personalidade jurídica? É um pedido feito no meio de um processo para que o juiz deixe de considerar a pessoa jurídica para buscar o patrimônio do sócio, ou ele deixe de considerar a pessoa do sócio para buscar dinheiro lá na pessoa jurídica. Resumindo, é essa a ideia, né? Essa é a proposta do incidente de desconsideração. É no meio do processo pedir para que ocorra essa desvinculação patrimonial. E antes que eu esqueça, que eu já esqueci uma vez, eu não coloquei nos slides a seguinte situação, era para ter colocado, ou não coloquei, me lembrei agora. Então é até importante anotar, quem estiver anotando aí. Esse incidente, vamos dizer diferente, essa desconsideração patrimonial, ela também ela pode ser feita já na petição inicial. Então, eu sei que a pessoa jurídica está quebrada, eu sei que a pessoa jurídica não vai ter patrimônio para me pagar, eu como credor. Então, eu já na petição inicial, eu faço o pedido. Só que aí é o seguinte, quando a desconsideração ela é feita na inicial, ela não é considerada, ela não é um incidente. Por que que ela não é um incidente? Porque aí o autor, já na inicial, coloca a empresa como ré e também coloca o sócio como réu. Então, nesse caso, quando é formulado na petição inicial, isso não está anotado nos slides, quando é formulado na petição inicial, eu não estou diante de um incidente processual. Por quê? Porque aí não é algo que vai acontecer no meio do processo, é o que já está intrínseco ao processo, é o que já está dentro do processo, ok? Essa foi uma observação que eu acabei esquecendo de colocar nos slides, e também mas me lembrei agora de mencionar para vocês, ok? Então, incidente processual é o que acontece no meio do processo. Se já é feita uma solicitação na petição inicial, então na inicial o autor já pode pedir a desconsideração, mas aí não é tratado como um incidente processual. Vai funcionar igual, é a mesma coisa, a diferença é que um já começa desde o início do processo e o incidente vai acontecer durante o processo. Perfeito? Bom, em quais processos que eu posso solicitar essa providência para o juiz? Basicamente, em qualquer momento do que a gente chama de processo de conhecimento, que é isso que a gente está estudando agora. A gente estuda o processo de conhecimento para saber se a pessoa tem ou não tem direito. Também a gente pode buscar essa desconsideração durante o cumprimento da sentença. Então, eu ganhei 2 milhões de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica não tem como pagar. Eu posso pedir no cumprimento de sentença que o juiz
Ao invés de buscar o patrimônio da pessoa jurídica, busque o patrimônio dos sócios dessa pessoa jurídica. A mesma coisa é para execução extrajudicial. Essas duas aqui são basicamente iguais. Oi. Quanto que é o tempo que vai prescrever se a empresa não tiver quebrada e não tiver dinheiro para pagar essa dívida, mas a pessoa física tem, mas porém é difícil de você rastrear o dinheiro dela? Quanto tempo que é para prescrever, no caso, se vocês não conseguir fazer, ou não encontrar o dinheiro para fazer a transferência do pagamento ao credor? Veja, a desconsideração da personalidade jurídica, ela não tem nenhuma influência nos prazos prescricionais. Então, os prazos prescricionais do direito civil continuam prevalecendo, independente da desconsideração. Né? Os prazos prescricionais, eles vão variar do tipo de situação. Então, tem o prazo prescricional, que é de, por exemplo, 1 ano, que são as relações de seguro. Então, se eu preciso receber de volta algum dinheiro da minha seguradora e eu tenho 1 ano para cobrar esse dinheiro da seguradora. Se em 1 ano eu não cobrar, prescreveu. Eu vou ter prescrições de 5 anos, que são as relações de consumo, em regra, a prescrição é em 5 anos. Então, assim, em quanto tempo vai prescrever? Depende do tipo da relação jurídica que você tá querendo saber, ok? Então, o prazo prescricional lá do direito civil continua igual. Não tem um prazo para eu pedir a desconsideração. A desconsideração, ela é o mesmo, digamos assim, a prescrição da obrigação é o mesmo prazo da prescrição da desconsideração. Então, se eu tenho lá 1 ano para buscar dinheiro da seguradora, a seguradora não tem patrimônio, eu tenho 1 ano para buscar o patrimônio do sócio. Se eu não buscar, aí vai prescrever, mas não prescreve por conta da desconsideração. Prescreve porque a obrigação em si teria 1 ano só para acontecer. Ok? Beleza? Respondi? Respondeu. Então, para poder dizer em que prazo é prescrever, eu teria que te perguntar de que tipo de relação você está me perguntando, né? Que tipo de problema você tem. Então, dependendo do tipo de problema que você tem, vai ser diferente o prazo prescricional. Ok? Só concluindo o meu raciocínio, então, basicamente, eu posso pedir a desconsideração a qualquer momento no processo, digamos assim. Por quê? O processo de conhecimento, qual é a próxima fase dele? É exatamente o cumprimento da sentença. E o extrajudicial, ele já nasce sozinho. Então, para a gente poder gravar e aprender e usar na vida profissional da gente, quando que eu posso usar o incidente de desconsideração? Basicamente é a qualquer momento e é em qualquer tipo de processo. Ele não tem uma limitação, né, que você vai, não posso pedir agora. Então é claro que quanto mais rápido você pedir, mais rápido você vai obter esse benefício. Perfeito? E é um benefício sim, porque é uma forma de garantir que o credor, que o devedor vá pagar as suas contas. Ok? Eu não entendi isso aqui. Está falando toda a sua fala. Rosângela, seja mais claro para mim, querida, que eu não entendi. Rosângela, está me ouvindo? Abre seu microfone aí comigo, querida. Mas falhou tudo desde quando? Desde o começo da aula ou alguma fala em específica ali? Ela está falando no chat, pessoal, por isso que vocês não estão vendo, nem ouvindo. Bom, não sei se vocês têm acesso ao chat. Vocês têm acesso ao chat? Vocês viram que todo mundo fala, pessoal? Alguém me responda, por favor, aí. Tá, então vou repetir a frase anterior, que era a seguinte. Basicamente, cabe a desconsideração em qualquer tipo de processo e a qualquer momento do processo, ok? Para quem está falhando, pessoal, ela falha por conta da conexão de internet, né? A conexão que você está tendo aí, às vezes ela está um pouco atrasada, mas não tem problema, porque assim que encerrar a aula eu já disponibilizo também o link
para vocês assistirem, mas não se preocupem, sempre me peçam que eu retorno a fala, a explicação, sem nenhum problema. Importante que vocês entendam o assunto, ok? Então, fechando, pode ser solicitado em qualquer tempo e em qualquer fase do processo. O importante é que o credor consiga receber as suas dívidas, que o credor consiga obter o resultado que ele espera dentro do processo. Então, e o procedimento? Como é que isso aí acontece? A gente já aprendeu que é feito no meio do processo. Eu não gosto de usar a palavra meio do processo, porque alguém pode entender, vamos medir o começo e o fim, achar o meio. Quando a gente fala meio, é durante toda a extensão do processo. Esse amarelinho podia estar aqui, podia estar em qualquer instante. Eu optei por aqui, mas é apenas uma opção minha, porque ele pode ser solicitado a qualquer momento. Então, é claro que, nesse caso, eu escolhi o autor. A gente já viu que pode ser o autor, raramente eu entendo que seria o réu, mas também seria possível o Ministério Público. Então, o autor que já apresentou a petição inicial, ele apresenta mais uma petição pedindo para o juiz que o juiz faça o quê? Desconsidere o patrimônio da pessoa jurídica para poder buscar o dinheiro do sócio. Tá? Então, mais uma vez, desconsidera a pessoa jurídica para buscar o patrimônio, para buscar o dinheiro do sócio. E aqui é a grande novidade que eu falei a vocês. Vai haver o contraditório. O sócio e a pessoa jurídica, ou a pessoa jurídica, não, desculpa, é o sócio mesmo. O sócio e a pessoa jurídica serão citados. É claro que eu coloquei aqui os dois exemplos já, para a inversa e para a comum. Então, aquele pessoa que vai perder o seu patrimônio, vamos dizer dessa forma, quem vai perder o seu patrimônio, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, ela vai ser citada no processo, citada no incidente. Para quê? Para mostrar para o juiz, olha, excelência, não é o caso, o meu patrimônio como sócio, realmente eu tenho bastante dinheiro, mas o meu dinheiro veio de outros negócios. Então, eu tenho o supermercado e tenho fazenda, mas o dinheiro que eu tenho todo ele da fazenda. O mercado sempre deveu, eu não posso perder o dinheiro que eu fiz com a fazenda para pagar dívida do mercado. É claro que isso é matéria de defesa, pode, como se diz assim, ser provado ou não. Tudo depende de prova. É óbvio que se o sócio conseguir provar que ele não tem obrigação de pagar a dívida da empresa, vai pagar, essa decisão vai caber ao juiz. Ou ainda, ele vai dizer lá, olha, excelência, realmente, minha empresa vai mal, eu estou andando de carro zero, mas o carro zero que eu ando não é meu, é da minha esposa. Minha esposa é uma médica, ela faz aí cirurgia plástica muito famosa, então tudo que eu tenho não é meu, é da minha esposa, então da minha filha, então isso tudo é uma questão de prova, é o que vai ser discutido dentro do processo. Então, prestem bastante atenção nisso, essa informação não é porque eu pedi a desconsideração que eu vou obter. Então, uma coisa é pedir, outra coisa é o juiz declarar essa desconsideração. Então, pode ser que eu peça, pode ser que eu diga, olha, o sócio é milionário, a empresa está quebrada, o sócio é milionário, então eu quero buscar a minha conta. A gente viu algo muito parecido, talvez vocês vão se lembrar, do Ike Batista. O Ike Batista tinha as empresas dele lá, as mineradoras, todas elas tinham uma palavra, tinha um X no nome lá, se eu não me engano, e essas empresas foram quebrando. Então, as empresas pararam de pagar os credores, pararam de pagar os funcionários. Então, a partir daí foi feita a quebra, e aí buscou o patrimônio do Ike Batista, que era um dos homens mais ricos do mundo, mas teve seu patrimônio esvaziado para pagar a dívida da empresa, depois houve todo o problema aí com a Lava Jato, enfim, processo judicial que ele sofreu, que deu a toda a complicação que deu. Mas
Veja, não é porque o autor pede a quebra, pede a desconsideração, que vai ser conseguido. De qualquer maneira, haverá um momento que o juiz, né, vai analisar toda a defesa, vai analisar o pedido do autor, vai analisar a defesa do réu, né, a defesa dos terceiros, digamos assim, da empresa ou do sócio, e aí ele vai dar uma decisão. Então, o juiz vai dizer, olha, a partir deste momento, o patrimônio do sócio também pode ser executado, porque da empresa acabou o dinheiro. E aqui vem uma diferença, né? Ela resolveu o incidente. Então, ela resolveu algo que estava acontecendo, ó, no meio do processo. Eu não coloquei a palavrinha aqui, mas uma hora ou outra sairia a sentença desse processo. A gente já estudou que, lá nos princípios, que de todas as decisões cabem recursos. E a gente sabe, eu já mencionei diversas vezes, que da sentença, o recurso cabível é o recurso de apelação. Então, a apelação é o recurso que a gente usa da sentença. Só que aqui no caso, o incidente de desconsideração, ele aconteceu, ó, no meio do processo. Ele aconteceu antes do fim do processo, pelo menos o fim de uma fase de conhecimento. Então, ele aconteceu antes do final. Quando ele acontece antes do final do processo, o recurso cabível, pessoal, talvez aqui seja muito importante anotar para lembrar, é o agravo de instrumento. Então, se por acaso o juiz determinou que o patrimônio do sócio também responde, o sócio ainda pode agravar, pedir para que o tribunal reveja a decisão do juiz de primeiro grau. A recíproca é verdadeira. Se o juiz entender que não cabe a desconsideração, você ainda pode entrar com recurso, você é autor, para que o tribunal decida ou não se é cabível essa desconsideração. Então, por que é considerada uma intervenção de terceiros? Porque eu tenho uma ação do autor contra a pessoa jurídica e a gente traz para dentro dessa relação, a gente traz também a pessoa do terceiro, que seria o sócio. Então, o sócio é o terceiro que a gente traz para dentro do processo. Ok? Então, basicamente, pessoal, essa é a desconsideração, algo bastante simples, são lá poucos artigos, mas que tem um grande grau de informação para vocês. Até aqui tranquilo, alguma dúvida? Claro isso para vocês? Bom, se ninguém está falando nada, eu vou dar sequência. A gente entra agora no amicus curiae, que é a última intervenção de terceiros que existe no Código de Processo. Lembrando a vocês que as intervenções de terceiro, todas elas devem estar previstas em lei. Existe um embate teórico que é o seguinte, existe um embate teórico que diz o seguinte, que existem outras intervenções de terceiros. Alguns autores sustentam, por exemplo, embargo de terceiro seria uma forma de intervenção. Mas como a gente está seguindo a figura do livro do professor Humberto, eu separei as 5 que ele trata aí, e eu também concordo com ele. Estas, sim, são as 5 modalidades de intervenção de terceiro que nós temos. As 3 primeiras, denunciação, chamamento e assistência, são as clássicas. Eu tenho essa novidade, que é o incidente, né? Esse incidente, dentro do processo civil, ele só existe com o novo código. No código anterior, eu não tinha essa figura, ok? Só surge essa figura com o novo código. E também com o novo código vem essa outra figura, que é a próxima, que é o chamado de amicus curiae. É a próxima figura que a gente vai trabalhar. Esse amicus curiae, ele é algo novíssimo dentro do direito processual civil, né? O direito brasileiro não tinha essa figura, uma figura que ela é inspirada
no direito norte-americano, embora seja um sistema muito diferente. O legislador brasileiro ele é apaixonado, a gente percebe aí pelo sistema norte-americano, ele quer cada vez mais se aproximar, né, algo que me parece quase que impossível, devido aí a toda a estrutura de cada uma dos sistemas, né? Aqui é o Positive Law, lá é o Common Law, coisas bem diferentes. Mas o que é o amicus curiae? Eu já disse a vocês diversas vezes que vocês têm que aprender a trabalhar com as palavras. Aprendendo as palavras, o resto fica fácil. Então vamos tentar entender esse amicus. Amicus tem uma palavra que se aproxima muito dela, que é o chamado amigo, ou amigos, né? Então, amicus tem a ver com amizade, tem a origem da palavra amigo. E a palavra curiae vem de cúria. Cúria, é cúria mesmo, cúria da igreja, né? Basicamente da igreja católica que tinha essa cúria. Então, todo mundo deve ter ouvido essa expressão, já vá reclamar com o bispo. Por que reclamar com o bispo? Porque lá, historicamente, pós-Idade Média, até mesmo na Idade Média, os grandes problemas eram resolvidos pela própria igreja. Então, você reclamava, a justiça era a justiça da igreja. Então, amicus curiae é o amigo da cúria, amigo do julgador. Hoje, nós traduzimos, depois de todo esse apanhado linguístico, histórico, a gente pode dizer com tranquilidade que amicus curiae é o amigo do tribunal. Então, é um terceiro que ele vai ajudar, essa é a palavra, ele vai auxiliar o tribunal. O amicus curiae, existem alguns autores que até aproximam essa figura da figura do perito, né? Presta atenção, amicus curiae não é perito, são coisas, são figuras que têm um trabalho muito parecido. Por que muito parecido? O perito vai dar subsídios técnicos para o juiz julgar. O amicus curiae também vai dar subsídio técnico para o juiz julgar. A diferença, grande diferença, é que o perito, ele obrigatoriamente, ele é imparcial. Imparcial, ok? Não se fala em perito se não for imparcial. Aqui, no amicus curiae, essa imparcialidade, ela não é obrigatória, ok? Outra diferença é que o perito, ele é nomeado obrigatoriamente pelo juiz. O amicus curiae, ele também pode ser indicado pelo juiz, mas nós vamos ver mais à frente que não precisa ser só pelo juiz. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo recentíssimo do amicus curiae. Tá aí, ó, agora de maio. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou na última sexta-feira, isso é uma matéria que eu tirei do Conjur, né, do site do Conjur, ajuizou na última sexta-feira, dia 8 de maio, pedido de ingresso com amicus curiae em 3 ações que julgarão se honorários de sucumbência, lembram lá da sucumbência que a gente já estudou, podem ou não ser fixados por equidade nas causas de alto valor. Equidade é o que a gente chama de justiça. Então, vamos imaginar processos de 200 milhões, 20% é muita coisa. Então, equidade é fazer justiça. Então, não é ser somente numérico. Então, Professor, voltando. Oi. por exemplo, assim, no caso, se for no âmbito penal, a gente pode considerar que é amicus curiae os jurados, por exemplo, quem participa do júri? É Marlon que está falando, né? Isso. Marlon, eu não consigo traçar paralelos entre o direito processual civil e o processual penal, porque os pressupostos teóricos são absolutamente distintos, não tem como, né? Essa aproximação, ela não vai dar boa, né? Porque o amicus curiae, ele pode ser parcial, como nesse caso nós estamos vendo aqui da própria OAB. Já os jurados, eles têm a obrigatoriedade, como o perito, de ser imparcial. Então, eu não posso buscar essa semelhança. Inclusive, eu não tenho nenhuma semelhança dessa figura do direito civil
dentro do direito penal, ok? Então não dá para misturar, porque vai dar errado, isso é fato. Ou você vai errar lá no penal, ou você vai errar no civil, isso é batata, Tá, ok? mas então, assim, no caso aqui, quem que seria o amicus curiae do processo civil? Seria o perito? Não, veja, aqui no caso, ó, nesse exemplo que eu estou tratando com vocês aqui, o que aconteceu? Existe uma ação de tramitando lá no, cadê aqui, não tem um tribunal, tá aqui, ó, no STJ. Então lá no STJ tem uma ação, né, que o autor entrou com uma ação, certamente aqui ele não diz o tipo de ação que é, mas é uma ação de constitucional lá, uma ação direta de inconstitucionalidade, né, cobrando o quê? Cobrando que os honorários para os advogados sejam pagos por equidade. Ao invés de ficar lá no 10, 20%, que se defina o valor correto e adequado para os advogados. Então, é um advogado que está querendo receber o seu dinheiro. Então, o que acontece? Advogado lá contra a União na discussão. O que acontece? A OAB, o Conselho Federal da OAB, ela pediu para entrar nesse processo. Para quê? Para poder dar subsídio para o juiz, para que o juiz possa entender essas questões dos honorários Mas aí não seria uma sucumbenciais. intervenção de terceiro? Oi? Mas aí não seria uma intervenção de terceiro? Mas isso é uma intervenção de terceiro, é o que nós estamos estudando. O amicus curiae é uma forma de intervenção de terceiro. Então, mas eu falo assim, mas, por exemplo, o juiz também ele tem a opção de negar isso aí, não tem? A entrada da OAB. Assim como todas as intervenções, o juiz tem a opção de negar e, inclusive, no amicus curiae, ele não cabe nem recurso, Ah, tá, entendi. ok? Então, existe a opção do juiz negar. O juiz não tem a obrigação de aceitar nenhuma das intervenções. Se as partes podem pedir para participar, mas se o juiz achar que não é o caso, ele vai indeferir, ok? Então, veja aqui no caso, quem que pode ser o amicus curiae? De repente, uma entidade de classe, ela pode atuar como amicus curiae porque seus membros têm interesse na definição ou na interpretação da validade da norma. Então, poderia dar outros exemplos para vocês. Vamos imaginar aí ação para Belo Monte, aquela usina que estava sendo construída lá. Então, poderia ser um amicus curiae, de repente, um órgão ambiental. Um órgão ambiental ele pode ser indicado como um terceiro para que ele entre no processo para sustentar, para dizer, né, se existe ou não existe violação ao direito ambiental na construção daquela usina. Que mais? Então, vocês vão se lembrar, alguns anos atrás, que havia discussão do ato médico, o que era um ato médico, até onde que o enfermeiro podia fazer, o que o médico podia fazer. Então, os conselhos, tanto de enfermagem quanto de medicina, poderiam intervir nos processos para poder discutir se aquilo ali era ou não era a possibilidade do médico ou do enfermeiro atuar. Agora, há um mês atrás, se não me engano, teve o julgamento da questão do aborto de crianças com Zika, né, com a, como é que chama? Microcefalia. Então havia o processo, ali sim, ó, Marlon, uma coisa de penal, né, microcefalia. Então podia lá no processo penal, agora no processo penal, com todas as regras do processo penal, participar lá para verificar se aquela legislação era ou não era. Na verdade, nem seria penal, seria constitucional a discussão. Não era penal, não, era constitucional, porque se pedia alteração na legislação para permitir o aborto de criança com microcefalia. Então, se discutia a constitucionalidade, não o aspecto penal em si. Então, era sim exatamente a figura do amicus curiae, que várias entidades entraram para poder sustentar a proibição do aborto. Se eu não me engano, até mesmo a Igreja Católica, por meio dos seus conselhos, o Conselho da CNBB,
entrou com um amicus curiae no processo, não tenho certeza disso, tá? Mas poderia ter feito se quisesse. Entrar como entidade para poder entrar com amigo da corte. Para poder o quê? Para ajudar o juiz no julgamento, ok? O amicus curiae, ele é tratado basicamente no artigo 138. E eu trouxe aqui todo ele para a gente poder analisar os termos da decisão que está aqui. Então, o que diz lá o artigo 138? O juiz ou o relator. Então, quando a lei fala juiz ou relator, ele está me dizendo que o juiz, no processo de primeiro grau, ou o processo de segundo grau, processo lá do Tribunal de Justiça, ou do STF, ou do STJ, em outras palavras, em qualquer instância, eu posso ter o amicus curiae atuando. Então, mesmo lá no STF, eu posso ter um processo em que haja um amicus curiae, ou, como foi o caso anterior aqui, ó, no STJ, eu posso ter alguém pedindo para ajudar no julgamento desse processo. Tá? Considerando a relevância da matéria, tem que ser algo muito importante, não é por qualquer coisinha. Então, você não vai ter o amicus curiae num processo de divórcio. Né? Não tem lógica ter ali um divórcio. Né? Especificidade do tema tem que ser algo muito, muito, muito específico, algo muito direcionado e que tenha, é claro, influência na sociedade. Como eu disse, não pode ser lá uma coisa no varejo, tem que ser algo que realmente vá prejudicar, influenciar muitas pessoas. É claro que se vocês leram os textos, vocês vão ver que é uma grande crítica a essas três palavras, relevância, especificidade de tema e repercussão, principalmente nessas duas aqui, que se parecem muito. Né? Eu diria a vocês, quando cabe amicus curiae? Quando realmente é uma coisa importante, quando realmente vai ter influência no meio social. Se for uma decisão por bobinha ali, né, uma compra e venda de um apartamento lá no Residencial Park, não seria motivo para ter um amicus curiae. A não ser, como eu disse a vocês, se, vamos dizer assim, houvesse uma violação ambiental, aí sim. Então, ali não estou preocupado só com a compra e venda, estou preocupado com a compra e venda de algo que influencia, né, o meio ambiente. Aí a coisa ela toma outra proporção. Então, o que a gente aprendeu? Pode ser feito em qualquer grau de jurisdição e tem que ser tema que discuta algo importante para a sociedade. Então, mais uma vez, o juiz ou relator, considerando a relevância, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, olha lá, ó, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar. Então, quem é que chama esse órgão para participar? Pode ser o juiz, pode ser o autor, pode ser o réu, ou pode até ser a própria entidade, o próprio órgão que quer colaborar, ele pode vir se manifestar, né, ele pode vir atuar. Então, olha aqui, ó, pode ser pessoa natural, ou pessoa jurídica, ou órgão ou entidade especializada. Então, você tem lá uma demanda sendo discutida, você tem um grande especialista na área, esse grande especialista na área quer entrar para dar a sua contribuição, né? Ele poderá pedir para entrar como amigo da corte, ok? Então, basicamente, é essa a ideia do amicus curiae. A lei coloca, não implica a alteração da competência, ou seja, se eu estou discutindo uma questão ambiental, e o IBAMA quer ingressar no processo. Se o IBAMA quer ingressar no processo, ele não vai deslocar a competência para a Justiça Federal. É uma coisa que me ocorreu aqui agora no Paraná, a gente tem lá na região sudoeste do Paraná, algumas áreas que estão reservadas para os índios. Tá? Então ali, se de repente ter alguma discussão em relação àquelas terras com os índios, que for uma questão estadual, e a FUNAI quiser ingressar para proteger o índio, vai deslocar a competência para a federal? Não,
vai permanecer aqui na Justiça Estadual. Então, se quiserem anotar, o amicus curiae não altera a competência. O fato de alguém querer ajudar no processo não vai mudar a competência desse processo. Tá? Como eu já disse, caberá ao juiz ou ao relator solicitar a intervenção, né, e definir os poderes. Né? O que é muito importante isso, dizer o que o amicus curiae vai poder colaborar. Então, a gente tem que identificar qual a colaboração que ele pode trazer para esse processo. Ok? Uma diferença que nós temos é que nas outras intervenções, a gente sempre tem que ter a presença do interesse, né, da figura do interesse jurídico. Aqui não, o amicus curiae não ganha nem perde, o amicus curiae é apenas uma pessoa que vai colaborar, né, que vai trazer lá a sua especialidade, o seu conhecimento específico de alguma área para poder ajudar ao juiz. Perfeito? E nós temos aí o parágrafo 3º que ainda diz: o amicus curiae pode recorrer de decisão que julgar o incidente e resolução de demandas repetitivas. Então, não confunda o que está escrito lá em cima. Ó. A intervenção do amicus curiae, ela não cabe recurso. Agora, da decisão do amicus curiae. Então, aceitamos ou não aceitamos? Se o juiz disser não aceito, não cabe recurso. Se ele disser aceito, também não cabe recurso. O parágrafo 3º está dizendo ao contrário. Está dizendo o seguinte, não é o contrário, está dizendo diferente. Está dizendo o seguinte, que se houver uma sentença, esse terceiro também vai poder recorrer. Né? Se, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui, para ficar bem claro esse negócio aqui. O Conselho Federal, ele entrou lá com amicus curiae no STJ. Então, o STJ aceitou o Conselho Federal. Né? Então, quando ele aceitou o Conselho Federal, dessa decisão não cabe recurso. Só que uma hora, o STJ vai decidir os honorários. Ele decidiu os honorários. Ele entende que os advogados têm que ganhar lá honorário, vamos exagerar aqui, de 50%. Desses 50%, agora sim, se for demanda repetitiva, ou seja, que acontece sempre, aí o Conselho Federal vai poder recorrer dessa decisão aqui. Então, quando o parágrafo 3º fala em recurso, não é recurso da intervenção, é recurso do próprio processo, é o recurso da sentença daquele processo. Ok? Claro isso, pessoal? Isso tem que ficar bem separado, senão depois você se atrapalha aí. Porque lá em cima fala que não cabe recurso e embaixo fala que cabe. Okay? Então, quando não cabe recurso, é da aceitação da intervenção. Se ela pode ou não pode ser aceita. Perfeito? Claro, pessoal. Então, basicamente, essas são as intervenções de terceiro que a gente tinha para trazer para vocês nesse momento. Se não tiverem nenhuma dúvida até aqui, eu vou para o próximo assunto nosso, que é a organização judiciária. Bom, reinando silêncio aí, a gente vai para a organização. A organização é um tema fácil, não vai demandar muito tempo nosso, porque a gente já estudou isso aqui lá na parte de competência. Agora eu só vou completar um quadro que eu havia apresentado lá atrás para vocês. Ô, professor. Oi. Isso aí está dentro de intervenções de terceiro também ou não? Não, intervenções de terceiro se encerra lá com a amicus curiae. Agora a gente vai para um outro tema, que é a organização judiciária. Agora é o parágrafo, acho que eu coloquei aqui, parágrafo 37 lá do Humberto. Beleza. É outro tema, beleza? Bom, aqui na organização judiciária, pessoal, eu vou apresentar toda a organização do país, mas não é toda ela que interessa para nós. No final eu fecho dizendo o que é importante a gente dominar. A gente sabe que nós temos a justiça estadual, que eu tenho os juízes estaduais, né, que é lá a Vara Civil de Maringá, de Cianorte, Sarandi, Campo Grande e por aí vai. Acima deles, nós temos os tribunais de justiça. Cada estado tem o seu tribunal de justiça. Acima do Tribunal de Justiça, nós temos o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E acima deles, nós ainda temos o STF,
STF. Na verdade, é uma discussão que entre o STF e o STJ, o STF não seria superior ao STJ. Por que ele não seria superior? Porque eles tratam de assuntos diferentes. Então, a rigor, o STF poderia estar aqui ao ladinho do STJ, sendo que o STF cuida de questões constitucionais e o STJ cuida do resto dos assuntos. Mas, por uma questão aí pedagógica, a gente sempre coloca o STF lá em cima. Pois bem, ao lado deles nós temos juízes federais e acima dos juízes federais o Tribunal Regional Federal. São 5 tribunais regionais no país. O Paraná pertence à 4ª região, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, se por acaso você tem uma sentença desfavorável a você aqui em Maringá, na vara federal aqui de Maringá, o teu recurso terá que ser feito em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é a sede do tribunal. É claro que hoje isso é quase não representa quase dificuldade alguma, porque os processos são eletrônicos, então você não tem necessidade de ir a Porto Alegre. E se precisar ir a Porto Alegre hoje, com as passagens aéreas, com que a gente tem mais acesso à passagem aérea, também acaba sendo tranquilo ir até Porto Alegre. Mas imagine isso há 30 anos atrás, a dificuldade que era quando o processo ainda era eletrônico, quando você não tinha grande malha aeroviária pelo país, tudo era muito difícil. Então, se briga muito, já há bastante tempo, que cada estado deveria ter o seu Tribunal Regional Federal. Inclusive, já foi aprovado o Tribunal Regional Federal aqui para o Paraná, salvo engano, quando o ministro Fachin tomou posse, já teve essa discussão, ainda não vingou, não prosperou por uma questão orçamentária. Um tribunal é algo muito caro, então, por enquanto, está parado, não está se mexendo muito com essa questão dos tribunais regionais federais em cada estado. Então, voltando, são 5 grandes regiões que reúnem grande quantidade de estados para poder ter o julgamento nesse Tribunal Regional Federal. Qual é a diferença? É que do estadual para o federal. É que no federal cuida de questões que envolvem interesse da União. Da mesma forma, depois do Tribunal Regional Federal, tem recurso para o STJ para poder discutir a decisão. Até que a gente estudou, a gente já conhecia, agora vem, digamos assim, as novidades. Nós também temos os juízes do trabalho, que acima dele tem um Tribunal Regional do Trabalho, situado nas capitais dos estados. Então, cada capital tem o Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, e acima dele temos o Tribunal Superior do Trabalho, também com sede aqui, no caso, Brasília, com recurso também ao STF. Depois nós temos juízes eleitorais. Os juízes eleitorais ele tem uma peculiaridade, Eu não tenho, se você olhar aqui, eu tenho concurso para juiz estadual, concurso para juiz federal, concurso para juiz do trabalho, mas eu não tenho concurso para juiz eleitoral. Então, o juiz eleitoral, ele normalmente ele é um juiz estadual que ele acaba desempenhando as duas funções. Ele é juiz, por exemplo, da vara de família, e também é juiz eleitoral. Então ele vai ter um acréscimo, vai ter um bônus aí, que também varia de estado para estado. Tem estado que paga 50% do salário dele, então ele ganha lá 20 mil para ser juiz estadual e mais 10 mil para ser juiz eleitoral. Então é feito um acréscimo salarial para ele acumular as duas funções. Porque eu não tenho a necessidade de ter um juiz eleitoral, digamos assim, próprio, uma carreira própria, por conta da periodicidade das eleições que acontece a cada 2 anos para os diversos cargos que nós temos aí pelo país afora. Então, explicado isso, acima do juiz eleitoral nós temos o Tribunal Regional Eleitoral, onde ele vai emprestar juízes dos diversos tribunais para compor esse Tribunal Regional Eleitoral. E a mesma coisa vai acontecer acima dele com o Tribunal Superior Eleitoral, com possibilidades, se for matéria constitucional, recurso para o STF. Ainda, e terminando, nós temos as auditorias militares para os crimes militares,
onde eu não tenho a intermediária, vai tudo direto para o Superior Tribunal Militar. Então, quando a gente fala em organização judiciária do país, essas são a estrutura que nós temos. É assim que funciona a estrutura do Poder Judiciário Nacional. Para a nossa disciplina, eu preciso saber dessa parte aqui. Essa parte aqui que é o que realmente interessa para nós, é onde a gente tem a atuação do processo civil, é exatamente nessa parte aqui, ok? Aqui, na Justiça do Trabalho, a gente tem a CLT, que disciplina, eventualmente nós já aprendemos que dá para emprestar alguma coisa do direito do processo civil para o direito do trabalho. Eleitoral, a mesma coisa, tem regra própria eleitoral, mas o processo civil pode ser aplicado supletivamente, né, lá no direito eleitoral e administrativo, e a militar, que tem toda uma legislação própria, código processual próprio, e não mistura com a nossa área. Esse mesmo esquema eu trago ele aqui numa visão, apenas para mostrar para vocês, ó, é o mesmo esquema, só mudam as siglas, digamos assim. Importante ver que aqui no primeiro grau, ó, juiz de direito, né, justiça estadual, federal, que a gente chama de justiça comum. E a justiça do trabalho, eleitoral e a justiça militar é o que a gente chama de justiças especiais. Então, aqui em primeiro grau, o juiz resolve. No segundo grau, eu tenho a revisão. É quando eu não me concordei com a sentença aqui, eu não concordei com a sentença, eu posso então entrar com o recurso. E depois eu tenho os tribunais superiores, que vão ter a ideia da unificação, de poder colocar lá as súmulas, ok? Aqui tem uma figura nova, apenas para destacar para vocês, que é o CNJ. Eu também tenho o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que são órgãos de controle externo, né? O CNJ e esses conselhos da Justiça, eles não julgam, né? Só cuidam de questões administrativas. Então, o CNJ, para quem não sabe, para quem não conhece, quiser anotar, o CNJ não julga processo, ele apenas vê a atuação, vê se a atuação administrativa do juiz está correta, ok? Então, basicamente, pessoal, essa é a nossa organização judiciária. Eu não vou me delongar nela. Quem quiser estudar um pouco mais essa organização, ela está toda na Constituição, ali no artigo 105, 103, traz a atribuição de cada um desses órgãos. Já mencionei isso nas aulas passadas para vocês, ok? Mas essa é a estrutura do nosso poder judiciário, ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Se não, preciso lembrar a vocês que a gente tem lá nosso resumo para apresentar e também temos que colocar lá nossas questões para poder. Eu estive analisando esse final de semana aí os resumos, né? Eu tenho resumo bom, tenho resumo que não está tão bom assim, mas o importante é que vocês estejam estudando e se preparando, conhecendo a matéria, ok? Perguntas, pessoal? Se vocês não tiverem perguntas, então eu vou dispensá-los aí para ir fazer o nosso resumo.